Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, produtora de conteúdo científico do canal Mais Que Raios, esse canal que você está escutando agora. E hoje nós temos o prazer de receber a nossa Deb aqui para falar com a gente sobre um assunto extremamente interessante. Eu não vou citar o tema, vocês já devem ter acompanhado isso no canal, nos stories, no Reels, nos Shorts, então vocês já sabem sobre o que vamos falar. Eu vou deixar para a nossa querida Deb falar sobre isso aqui com a gente. Deb, seja bem-vinda de volta ao canal e vamos lá. Sobre o que vamos falar hoje? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Deb e hoje eu vim falar sobre um assunto que eu tenho muito carinho, eu sou apaixonada por esse assunto, que é radiação espacial. Mais especificamente, os desafios da engenharia e da tecnologia espacial quando se trata de radiação no ambiente espacial. Então, já vai deixando suas dúvidas aí extras. E vocês sabem por que a Débora está aqui para falar sobre isso com a gente? Porque essa é a área da Deb. Deb, me explica qual é a sua conexão com a área de radiação. Bom, então eu sou formada em física na graduação, só que no mestrado eu atuei em pesquisas desenvolvendo, na verdade, caracterizando materiais para finalidade de proteção de blindagem espacial. Então, esse é o tema da minha dissertação, que em breve defenderei. Toda a parte experimental já está pronta. E eu vim comentar um pouquinho mais com vocês, porque é uma área que antes de eu estar trabalhando diretamente nela, eu não entendia quão importante ela é para o desenvolvimento de novas tecnologias e até mesmo as que já existem. E explica então o que é radiação espacial e de onde ela vem. Ok, então radiação espacial, né, nesse contexto, ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado lá na física. Não é só ondas eletromagnéticas. Quando a gente fala de radiação espacial, a gente está falando de todo um espectro que, na verdade, o que mais pesa no sentido de efeitos são os íons e as partículas. Então a gente tem a radiação que vem do Sol, a radiação que vem de outras galáxias e a radiação que chega aqui nesse conjunto todo e fica aprisionada. Então a gente costuma dividir a radiação espacial em três principais fontes, sendo que a terceira não é bem uma fonte. Mas enfim, a primeira seria o Sol, então, a segunda, os raios cósmicos, e a terceira fonte, que não é bem uma fonte, na verdade é um mecanismo de aprisionamento, são regiões que são os cinturões de Van Allen. Se a gente pegar todos os flares, as radiações de massa coronal e também íons pesados que vieram de desintegrações estelares, sei lá, íons de ferros, geralmente a composição dos raios cósmicos ela é majoritariamente de íons pesados. Então a gente deduz que esses raios cósmicos então vieram de estrelas que estão no final de sua vida. Enfim, chega esses íons, chega os prótons, chega a radiação eletromagnética do Sol e elas podem ficar presas no campo magnético da Terra. E esse aprisionamento formam regiões que a gente chama de cinturões de Van Allen, que também é bastante nocivo para os satélites que estão em órbita. Então, quando você fala íons pesados, você pode explicar um pouquinho mais o que quer dizer íons pesados? Eles são pesados, assim, tipo, pesado igual eu? Bom, íons pesados é um termo bem bruto, né, para falar de algo que, na verdade, é mais relacionado ao tamanho do átomo. Então, por exemplo, você tem hélio comparado a átomos de hélio, comparado a átomos de hidrogênio e comparado a átomos de ferro, por exemplo. Um átomo de ferro ele tem muito mais prótons e, consequentemente, muito mais elétrons do que, por exemplo, um átomo de hélio ou um átomo de hidrogênio. Essa diferença a gente acaba falando que são íons pesados, porque, consequentemente, pela equação de Einstein, quanto maior a massa, maior a energia. E por mais que essa massa seja extremamente insensível aos nossos olhos, mas no mundo atômico isso faz bastante diferença. Entendi. E qual é o impacto, então, dessa radiação? A gente está falando de coisas que estão no espaço, né? Então, o impacto dessa radiação no espaço, para os objetos que estão no espaço. Você pode falar um pouquinho? Quais são esses impactos?
Posso sim. Bom, primeiramente, todos os dias acorde e agradeça que você tem uma atmosfera linda e maravilhosa que está te protegendo aqui na superfície. E também o campo magnético, porque a radiação que existe em órbitas terrestres, ela equivale a muitos exames de raio-x, a muitas tomografias, a muitas radioterapias. Para se ter noção, a gente tem prótons com energia de até 500 megaelectronvolts, que é uma unidade de medida que a gente usa geralmente na radiologia para quantificar a energia, e está relacionada também à massa, pela equação de Einstein, mas enfim, mais detalhes acadêmicos. Então, nessa órbita baixa, a gente precisa, a partir da órbita baixa já, que inclusive é onde está localizado a Estação Internacional Espacial, a gente precisa ter alguns cuidados em relação à radiação, principalmente para os astronautas que estão lá. Mas nós, seres humanos, os astronautas que estão lá, não são os únicos que sofrem com isso, porque como essa radiação ela é muito energética, os materiais da própria estação espacial também sentem esse efeito. E no caso dos componentes eletrônicos, fica ainda mais crítico essa sensibilidade, porque como a gente não consegue ligar um satélite na tomada, a gente depende completamente que eles funcionam perfeitamente em órbita. E principalmente as comunicações entre solo e espaço. Como a gente disse no episódio anterior, sobre o rastreio dos satélites, imagina se o satélite dá um pane lá no componente eletrônico e não tem mais comunicação com o centro de rastreio. Então, essa que é a importância de você ter uma alta confiabilidade também nos projetos. E no caso da radiação, ela vai degradando, são processos que são irreversíveis. Então, por isso que sempre a tecnologia está se reinventando para que a gente consiga cada vez mais missões mais duradouras e com maior confiabilidade também. Você está falando uma coisa muito interessante, porque eu já peguei uma vez um rastreio que provavelmente foi atingido por algum tipo de radiação que afetou um componente dentro do satélite, e isso mudou as informações que estavam sendo mostradas para a gente lá. E inferiu, então, um erro que não era um erro real, é um erro por conta dessa radiação. Felizmente, a gente conseguiu resetar essa região, essa parte desse satélite, e ele voltou a funcionar normalmente. Mas por que você acha que é muito importante a gente eliminar esse tipo de problema? Você já deu algumas dicas aí, mas você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Bom, a radiação ela pode causar alguns efeitos quando a gente fala em componente, né, sistema eletrônico, então componente eletrônico. Tem três principais categorias, na verdade, de efeitos, que são efeitos cumulativos, e aí a gente tem em relação à dose total ionizante, e em relação aos danos de deslocamentos de redes cristalinas, e o mais hostil de todos, que são os eventos de efeito único. Esses daí são a maior preocupação, porque são eventos transitórios. Então, pontualmente, um íon de ferro, por exemplo, ou outros íons mais pesados também, eles liberam energia, transferem energia para o componente, é uma energia muito alta, em um ponto único, assim, se você for pegar o componente. Então, essa perturbação local, ela pode gerar diversos efeitos no componente, como, por exemplo, correntes de fuga, descargas térmicas, elétricas. E, em casos muito extremos, a gente tem um efeito que se chama de bit flip, que é uma mudança permanente do bit. E isso é um dos problemas extremamente hostis na comunicação, porque os dados podem ser corrompidos, podem não ser mais confiáveis. Então, por exemplo, como você falou, felizmente foi um problema que teve forma de ser mitigado, mas num caso extremo, pode ser que não. Então, já não tem mais como estabelecer uma confiança naqueles dados e, às vezes, nem mesmo uma comunicação entre o satélite. Isso deve acontecer muitas vezes com vários satélites, né? Porque todos eles estão numa região crítica e expostos à radiação espacial. Então, você poderia dizer para a gente o que é que está sendo feito, então, para nos proteger ou para proteger os nossos equipamentos no espaço? Bom, como
componente eletrônico, a eletrônica ela envolve muitas coisas, né? Não só a parte do circuito integrado em si. Então, por isso que a minha formação também ela é complementar na eletrônica. Então, a minha parte de estudo é na parte de materiais, mas materiais especificamente para encapsulamento. Dentro de um componente eletrônico, né, se a gente pegar aquela caixinha preta, a gente tem o encapsulamento, que é aquela parte preta, de fato, né, a proteção dele, e lá dentro desse encapsulamento a gente tem o die, que é o chip, onde está, de fato, o circuito integrado, ou vários circuitos integrados. Depende muito do projeto. Mas, de maneira simples, tem o circuito integrado ali dentro. Bom, você pode atuar de várias formas na mitigação desse problema. Uma delas é fabricando CIs com propriedades diferentes. Então, na própria programação do circuito integrado, você pode ter técnicas que possam contornar esses efeitos. Outra maneira é no próprio material também, que é fabricado ou dopado o die. E uma terceira maneira é no encapsulamento, no meu caso, né? Que sem você sair desse sistema, né? E no meu caso, são materiais que têm a propriedade de blindagem passiva, que a gente chama. Blindagem passiva porque ela não consegue interagir de uma maneira direta com a radiação, senão seria uma blindagem ativa. Então, é uma blindagem passiva. Ela tem propriedade de interagir com a radiação e tentar atenuar ou dispersar fótons e partículas, íons que chegam até o die. Isso é uma das formas de você proteger o que está ali dentro. Deve ser por isso, então, que todos os satélites eles são enviados com redundâncias, né? As redundâncias devem ser também para prevenir esse tipo de situação. E me diz uma coisa, existe algum componente que é mais sensível aos efeitos da radiação? Todas as partes do satélite são sensíveis da mesma forma? O que faz um componente ser mais sensível ou menos sensível à radiação no espaço? A principal sensibilidade do componente não tem a ver muito com a função dele, né? Se ele exerce uma função muito crítica, por exemplo, controle de atitude, isso é uma função extremamente crítica, porque senão a órbita ela pode ser desviada da trajetória inicial dela. Mas também tem outras coisas que a radiação pode afetar que não estão diretamente aos componentes eletrônicos em relação ao funcionamento deles. Por exemplo, os painéis solares. Eles precisam receber a luz solar, né? Afinal, é dessa maneira que eles convertem esse tipo de energia em energia elétrica. Só que o material que é feito, a película que cobre as placas solares, ela pode ficar fosca, entre aspas, ao longo do tempo por conta da radiação. E isso pode atrapalhar também a incidência de energia, né? Então, por exemplo, ele não consegue mais receber a quantidade de energia que recebia antes por conta dessa característica, por conta desse efeito da radiação. Tipo um óculos embaçado que atrapalha a entrada de luz, mais ou menos. Exatamente. Um vidro, né, embaçado. É basicamente isso. E se você for estender isso para as câmeras, é a mesma coisa, né? Câmeras óticas. E isso deve ser extremamente sensível quando você vai colocar um equipamento para medir o espaço, né? Para medir algum fenômeno espacial, porque a radiação pode afetar essas medidas, não pode? Com certeza. Inclusive, existem... nessa parte de medida de dados, existe um cuidado extra justamente na confiabilidade dos dados. Então, será que aquele dado que foi coletado, está sendo transmitido, é aquilo mesmo? Porque pode acontecer diversas coisas e a principal delas é devido à radiação. Então, um dos mecanismos que também existem, aí não é na parte de materiais, é mais na parte envolvendo o circuito integrado, é um sistema de votação. De modo geral, ele funciona assim. Ele pega pelo menos umas 3 informações, vamos dar um exemplo, 3 saídas e ver se essas 3 saídas elas estão iguais. Então, essa é uma forma de receber dados de 3 lugares diferentes, né, que é o que você estava falando da redundância também. É uma forma de verificar
se essas informações estão iguais, ou se está tudo diferente, ou se tem um só diferente. Será que essa informação ela foi corrompida ao longo do tempo, ou existe algum defeito estrutural? Então, existem algumas formas da gente contornar também esse envio e coleta de informações, que é extremamente essencial. E isso piora quando você vai para o espaço profundo. Quando você vai enviar, então, um componente para o espaço, ou qualquer componente, por exemplo, para o espaço, você pode mandar qualquer componente, você testa lá, você testa em solo. Como eu sei se esse componente vai ser mais ou menos sensível no espaço? Existe alguma técnica de testar isso aqui em solo? Sim, existem, mas as técnicas que a gente testa aqui em solo não necessariamente simulam experimentalmente o que vai ter lá no espaço. Então, porque como eu disse anteriormente, lá em órbita a gente tem, sei lá, 500 megaelectronvolts de energia. Aqui em Terra a gente não consegue atingir essas energias em laboratórios. Então, geralmente o que se faz são mais simulação computacional. Então, há muitos anos as simulações vêm sendo aperfeiçoadas, os modelos matemáticos vão sendo atualizados com telescópios e sensores que inclusive estão em órbita, coletando esses dados de espaço, de clima espacial, e aí a gente consegue melhorar nossos modelos e fazer uma previsão melhor. É importante mandar um experimento para o espaço para fazer uma aquisição da situação que está acontecendo do ambiente espacial, até mesmo para aprimorar os componentes que vão ser enviados para o espaço. É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Por exemplo, Sim. Hoje eu não poderia mandar o meu celular para o espaço, né? Ele não ia funcionar lá, ele ia sofrer com a radiação. Eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Exatamente. E às vezes o pessoal acha, então os componentes devem ser muito complexos em relação às funções. Na verdade, não. A função em si do componente ela não é tão complexa comparado ao que a gente tem aqui em solo, aos computadores que a gente tem para processamentos de simulações muito mais pesadas que o satélite vai encontrar durante a vida útil dele. Qualquer processador comercial que a gente tem conseguiria ir para lá. Só que o grande problema é a radiação. Então, esse é o que faz com que os componentes que a gente tem aqui não possam ir simplesmente para lá como a gente usa aqui. Então, realmente, o celular não vai durar muito lá em cima, não, justamente por conta disso. Então, teria que ser modificado o projeto dele, o encapsulamento, até mesmo outros sistemas de proteção. E você acaba tendo um comprometimento com relação ao peso e tamanho do componente, se você quiser criar muitas barreiras de limitação, né? Então, Sim. Talvez isso também seja um outro fator que limita os sistemas de proteção. O que você tem hoje? Qual é a tecnologia mais avançada, então, para fazer proteção desses materiais eletrônicos que vão para o espaço? Isso é uma questão bem interessante em falar de sistemas inéditos, né? Inserção de sistemas inéditos no projeto. Isso é uma coisa que é sempre levada muito em conta, porque é caro, né? O lançamento é muito caro. Então, por exemplo, mesmo no meu mestrado, a gente focou em novos materiais para encapsulamento justamente para isso, para que não coloque um sistema novo que vá afetar a massa. Então, a ideia é continuar com a massa final, porém melhorar o comportamento em relação à blindagem. E hoje, o que é mais utilizado são os componentes chamados de Red Hard, que são Radiation Hardened. Então, os Red Hard são componentes que, não só no material deles, mas eles são fabricados com todo esse preparo para tolerar radiação. Seria o melhor dos cenários, né? Porém é bem caro, o custo dele é altíssimo e não são todos os locais que fazem, né? Vocês podem imaginar que a demanda disso não é autossuficiente para ser algo industrial. Enfim, toda a proteção é bem-vinda. Você sabe se existe algum requisito de missão, assim, que determina que quando um satélite vai ser fabricado, ele tem que seguir essas regras de colocar equipamentos ou de colocar componentes que sejam não sensíveis à radiação ou menos possível sensíveis à radiação? É um pré-requisito para a construção de um satélite ou você pode colocar qualquer coisa, ninguém está de olho nisso?
Não, é um requisito extremamente importante, até porque um satélite não é feito do dia para a noite, né? São anos de concepção de missão, de projeto, fabricação. Então, ninguém quer investir todo esse tempo, todo esse dinheiro para chegar lá no espaço e não dar certo. Então, existem requisitos extremamente importantes em relação à eletrônica, e principalmente à carga útil do satélite. Então, por exemplo, de onde que vem esse requisito? Esse requisito vem da órbita que ele vai estar. Então, por exemplo, a altitude dele, a inclinação, por onde ele vai passar. Aqui no Brasil, inclusive, nós somos premiados com uma anomalia no campo magnético, a anomalia do Atlântico Sul, que inclusive é uma região que tem uma maior incidência ainda que outras órbitas. Então, precisa ser feita uma análise também dessa região específica por conta da inclinação passar justamente em cima do Brasil. Então, hoje os softwares já que a gente usa, os modelos matemáticos e computacionais, eles já levam tudo isso em consideração. Então, por exemplo, a NASA mesmo ela tem um software que é gratuito, é open, você consegue ir lá, simular mais ou menos a altitude que você quer, qual que é o tipo de órbita, o período que você quer, porque também isso é muito importante, porque como a gente tem períodos de máximo e mínimo solar, então pode ser que isso também mude a capacidade que o seu componente tem que ter para suportar aquele ambiente. Então tudo isso é levado em consideração, o período de missão, se vai estar no máximo, no mínimo solar, qual que vai ser a altitude, inclinação e a missão dele, né? O tempo de missão que ele vai ter que estar imaginando ou coletando outros tipos de dados. E todos os países fabricam esses componentes? Existe algum lugar que tem domínio sobre as tecnologias? A gente é refém ou a gente também é produtor desses tipos de componentes, desse tipo de proteção? Como o Brasil se encaixa nesse universo? Bom, o Brasil tem um projeto chamado CITAR, que é Circuitos Integrados Tolerantes à Radiação, que é justamente para fazer com que o Brasil seja independente nessa área. Porque, como eu disse anteriormente, não são todos os países que detêm essa tecnologia, esse desenvolvimento nem essa fabricação. Então, para que o Brasil não seja refém dessa tecnologia, uma das iniciativas é justamente esse projeto, no qual o meu mestrado também está vinculado. Então, a ideia desse projeto é fazer desde o DAE até o próprio encapsulamento, para que a gente não seja refém. E atualmente o Brasil consegue, né, o projeto CITAR, consegue fazer componentes que são tolerantes à radiação e não resistentes como os Red Hard. Isso tem a ver com a tolerância de dose que ele consegue suportar na vida útil dele. Então, para vocês terem noção, um componente Red Hard, ele é qualificado para tolerar doses acima de 100 kHz. Os componentes CITAR até 50 kHz. Então, essa é uma diferença. Mas já é um ganho enorme para o Brasil. Eu concordo com você, ainda mais agora com essa era de exploração espacial. E eu imagino que, bom, eu em primeira mão acreditava na radiação como sendo um problema para o ser humano, mas agora ela, além de ser para o ser humano, ela também é para os equipamentos, né? Sim. E eu imagino que com essa exploração, então, da Lua, de Marte ou de qualquer outro sistema, nós vamos ter que avançar bastante nesse tipo de tecnologia de proteção, né? Sim. Você tem alguma novidade, alguma coisa que a gente ainda não sabe, que não saiu aí, para contar para a gente sobre o que vem por aí? Bom, o que vem por aí podem ser muitas coisas, na verdade, né? Mas eu sei que tem muito esforço voltado nessa área, principalmente no desenvolvimento de materiais, sistemas que ocupem cada vez menos espaço e que aumentem a efetividade. Então, a gente tem um problema muito sério com polímeros para esses tipos de missão em relação à radiação. Polímeros, na verdade, são os plásticos, né, que a gente chama de... É só um nome mais bonitinho para plástico. Então, os polímeros são frutos do petróleo. Então, você pode englobar o plástico aí. Plástico, resina, epóxi. Tudo que é derivado do petróleo ali, basicamente. A gente tem esse problema com a radiação.
com os polímeros, mas já tem muitos trabalhos excelentes sendo feitos também, que conseguem aumentar a tolerância do polímero, que é uma grande sacada em relação à própria indústria, né, a própria fabricação, e também a massa final, né? Ele é muito mais leve, entre aspas, do que outros materiais, que hoje o que é mais utilizado são cerâmicos. E existe colaboração entre agências e a indústria, a pesquisa, ou tá todo mundo brigando para encontrar o segredo da missão? Ou existe essa troca? Porque às vezes entre cientistas, não sei se existe uma competição, mas a indústria talvez tenha. Como funciona isso? Bom, existe uma cooperação, mas não tão amigável quanto poderia ser, porque, como eu disse, o Brasil já foi refém dessa tecnologia. Como é uma tecnologia muito cara, muito detalhada, é difícil de ser desenvolvida, as pessoas não querem compartilhar esses segredos tão facilmente. Por essa razão, a gente acaba tendo que desenvolver as coisas um pouco meio que sozinhos, mas existem os artigos mesmo, eles já são uma fonte dessa colaboração internacional, assim como as agências também sempre postam coisas e atualizações das missões, mas nada muito detalhado também não. E você acha, então, a permanência dos esforços de manter estudos e pessoas trabalhando nessa área é fundamental para o desenvolvimento tecnológico de um país? Com certeza, com certeza. Até porque se a gente pegasse, vamos imaginar no mundo ideal, que todo mundo já sabe a importância de se ter um satélite. Então, imaginando que as pessoas já sabem o quão importante é ter um satélite, ter o próprio país ter o seu próprio satélite. Então, para que ele sobreviva, para que todo investimento gasto realmente rende, sei lá, 2, 3, 5 anos de missão, é necessário que ele sobreviva lá. Até porque não tem como mandar ninguém para ir lá consertar ou trocar uma peça. Então é extremamente importante que todo o projeto seja idealizado para que realmente ele sobreviva o tempo que é previsto para ele. E com essa demanda de o pessoal ficar mandando um monte de CubeSat, NanoSat, esses satélites pequenos que são praticamente quase descartáveis, você acha que eles também estão preocupados com a radiação? Ou eles estão pagando o preço ou eles estão abertos ou dispostos a pagar o preço da radiação? Olha, aí a gente tem o custo falando mais alto também. Não diria que eles estão dispostos a pagar o preço da radiação, mas eu acredito que os avanços nessa área também acabam pagando outra parte, e outras partes não. Enfim, são muitas controvérsias em relação aos CubeSats, aos NanoSats. Mas algo que ficou bem popular nessa área foi a compra de cotes, que são componentes industriais, assim, que não são feitos exatamente para essas aplicações. Então, o que acontece? Eles compram componentes que são qualificados para outras áreas, não para a área aeroespacial, e utilizam. Então, obviamente, a durabilidade deles vai ser menor, mas a própria missão deles também não é tão pesada, entre aspas, quanto a missão de um satélite de médio porte, que, por exemplo, um satélite de sensoriamento. Então, esse satélite ele tem que durar uns 5 anos, né, em média. É diferente da vida útil de um CubeSat, de um NanoSat, por exemplo. Tudo isso entra na parte do projeto da missão, quantos anos ele vai estar, qual que é a órbita que ele vai estar. E aí o financeiro sempre fala mais alto. Você sabe, mas olha, vou ser sincera com você, se eu tivesse que viajar hoje para o espaço e atravessar algumas regiões críticas ou eu ficar exposta assim, eu preferia estar dentro de um satélite, tanto eu protegida, quanto também com componentes que estejam protegidos. Porque imagina você lidar com uma falha crítica dentro do satélite por conta da radiação, porque o sol tá aí, né? Ele não espera a gente, né? Pois é. Dá um medinho, viu, de ir pro espaço, porque os componentes eletrônicos que já são tão preparados, são tão cuidadosamente fabricados, projetados, já sofrem tudo isso. Eu fico imaginando isso na gente, né?
Na verdade, existe todo um protocolo a ser seguido para os astronautas que ficam na estação espacial. Tem tempo máximo que eles podem ficar lá, inclusive a órbita deles já é pensada nisso também. São sensíveis, são muito mais sensíveis os de hoje, principalmente por conta do tamanho. Então, se a gente olhar componentes de antigamente e os de agora, a diferença de tamanho é muito grande. E o que acontece? Cada vez menor, cada vez mais o tamanho atômico, né, quase. Então, se a gente tem, antigamente, um íon que afeta só uma partezinha do componente, hoje um íon pode afetar metade do componente, o componente inteiro. Isso também deixou ele mais sensível. E fora também as funções. Então, hoje a gente tem componentes que exercem funções muito mais complexas daquelas que foram no Apollo, por exemplo. Uhum. E também é o que você falou, né? Teve o preço da carga, da massa em si, que eles utilizaram muito mais carga de alumínio nas estruturas do que hoje é utilizado. Que hoje a gente quer o quê? Fazer mais satélites cada vez menor, ocupando menos espaço. Lá naquela época não tinha essa preocupação assim tão grande como é hoje. Então eles não estavam se importando muito com o tamanho. Claro que se importaram para a época, mas não é nada relacionado com o que é hoje. E vale lembrar também que o cinturão de Van Allen não é uma parede sólida, né? Dá para passar por ela, né? Sim. As pessoas falam como se fosse um negócio de concreto que teria que furar com a furadeira, assim, uma broca, para conseguir passar para ir para a Lua. E não é bem assim, é algo invisível, né? A gente sente outros efeitos que não são visíveis. Também, como consequência, os astronautas que voltaram da missão, muitos acabaram desenvolvendo alguns problemas de saúde, o que também é um dos motivos para estar demorando tanto para a gente voltar para lá. Para que é como a gente sabe hoje desses perigos que não sabiam naquela época, maior. O cuidado tem que ser cada vez maior, porque também o tipo de desenvolvimento que a gente tem hoje, o tipo de respeito, a forma como a gente trata tudo isso hoje, e aprendeu-se com preços caros, né, de vidas, a cuidar cada vez mais para que a vida esteja acima das missões, né? A vida do ser humano que está indo na missão, ela é mais importante do que a missão. E isso Com tem certeza. Que estar bem claro para Uhum. qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? Isso não pode se perder. Nossa, e agora então que a gente está aí nessa missão de voltar para a Lua e depois estabelecer lá um gateway, né? Que seria uma estação espacial lunar, e ter vida lá, vivendo lá, para essa área total. Eu acredito que você está na área certa, tem um foco muito grande no desenvolvimento desses equipamentos, desses componentes, ou dessas blindagens e proteções. E isso é muito importante, seu trabalho é muito importante. E é por isso que você tem que deixar um like aí no vídeo. Faça favor de clicar no botão de like aí, compartilhar e mostrar para esse povo aí. Like. E falar pro povo, mostrar a importância do trabalho que está sendo feito aí pela nossa amiga Debbie aqui do canal. E também, olha pra você ver, se dispôs a vir aqui, passar toda essa informação para você que você nem sabia que existia e nunca parou para pensar a respeito. Debbie, você quer deixar uma informação final pra gente, um estímulo? Bom, eu acho que o maior estímulo que eu posso deixar para vocês é que essa área tem muita coisa ainda para ser descoberta e desenvolvida. Então, sintam-se estimulados a entrarem nessa jornada também para descobrir coisas novas. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Vamos aí descobrir o que tem para ser descoberto, vamos fuçar tudo e desenvolver coisas novas. E quem sabe colocar também o Brasil num local de competitividade internacional que a gente tanto deseja, não é mesmo? Muito bem. E é isso aí, por hoje nós vamos encerrando, esse episódio ficou bem longuinho, hein? Mas ficou ótimo. E você não se preocupa não, porque a gente citou um monte de termos aqui, um monte de coisinhas, que a gente vai voltar a falar, mas daí sobre esses fenômenos ou essas funções específicas, né? Todas que a Débora tá falando aqui, a Deb tá falando, que eu tô falando, que a gente falou no outro vídeo e neste, são conexões da nossa relação com o espaço. E a gente vai revisitar, então, alguns temas mais aprofundadamente. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa saber o que vocês querem saber. Então, vocês podem entrar aqui nos comentários e colocar aqui as dúvidas que vocês tiverem.
e escrever pra gente, falando, queria que você aprofundasse nesse tema, não entendi muito bem isso, ou entendi tudo isso, já sei mais, quero até participar aí com vocês. Me avise, escreve aqui nos comentários para melhorar cada vez mais o conteúdo desse canal. Vou encerrando por aqui, aguardando seu like, ainda tô esperando você clicar no like e compartilhar e seguir a gente. Segue nas redes sociais. Exato. E se você gostou desse conteúdo, continue aqui com a gente e volte semana que vem, porque semana que vem tem mais, mas vai acompanhando a gente também nas redes, porque nas redes nós vamos dando sinais do que vai ser conversado na próxima semana. E aí você pode já se preparar para chegar aqui fresquinho, com a mente pronta para fazer um monte de perguntas. Então, para nós duas, a gente vai ajudar você a encontrar um caminho, né, Deb? Então, com certeza. É isso aí. E por hoje é só. Um abraço Beijo e tchau. tchau.